Oi galera, tudo bem? Então tá, hoje a gente vai falar de eletrodinâmica, certo? Então é um conteúdo que cai muito no Enem, certo? Então a gente vai explorar nos próximos vídeos então este assunto, certo? Hoje a gente vai começar falando de corrente elétrica. Lá do começo a gente vai falar de corrente elétrica, depois nós iremos falar sobre resistores, associação de resistores, e depois a gente vai começar a analisar alguns circuitos mais simples, e depois, por último, a gente vai falar de potência elétrica e energia, tá? Que são assuntos bastante cobrados no Enem, tá? Então, mas antes disso, vamos começar então falando da corrente elétrica, certo? Então vamos imaginar aqui, vamos começar lá do início, vamos supor que isso daqui, tá, seja um metal, tá? Aqui tem um condutor, um fio, tá? Então, por ele ser um metal, então ele tem elétrons livres. Se ele tem elétrons livres, então quer dizer que esses elétrons, eles vão poder se movimentar livremente. Então, que nem isso aqui, eu tenho, digamos, um elétron livre aqui, e ele vai fazer isso aqui, ó, e vai vir até ali, certo? Isso aqui é um movimento dele aleatório, tá? Mas agora, se nós quisermos, digamos, orientar este elétron, eu quero que ele tenha um movimento mais orientado, então o que nós precisamos fazer? Basta nós colocarmos ele num campo elétrico, né? Se nós tivermos um campo elétrico aqui, e nós tivermos um elétron, por exemplo, uma carga positiva aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Se ele é uma carga positiva, então, devido a esse campo, ele vai ter uma força para cá. Então, ele vai se movimentar para cá. Ó. Então, ele vai ter um movimento orientado, certo? E para eu gerar, digamos, este campo, uma forma é nós colocar ele numa DDP, certo? Então, se eu colocar aqui um potencial de um lado de 9 volts e do outro 0, digamos, vai surgir um campo elétrico nesse fio aqui. Que é o que acontece, digamos. Então, como é que a gente liga a luz? A gente vai lá e liga a tomada. Quando a gente liga a tomada, a primeira coisa que surge é o campo elétrico, tá? Então, quando eu ligo a tomada, a primeira coisa, vai surgir o campo elétrico, tá? Porque vai ter um potencial de um lado do fio e um menor do outro. Então, tem esse fio, tem uma tensão, tem 110 volts de um lado e 0 do outro, digamos. Tá? Então vai surgir um campo elétrico, tá? Entre esses dois, e daí vai fazer com que esse elétron, né, consiga percorrer esse fio. E daí quando ele passa pela lâmpada, no caso, ele vai surgir daí o brilho dela, que daí a gente vai estudar mais pra frente. Mas então, a primeira coisa que surge quando eu ligo a lâmpada seria o campo elétrico, tá? E isso aqui já foi um assunto já cobrado no Enem já. E relacionado com isso. Quando eu ligo a tomada, qual a primeira coisa que surge? Por que a lâmpada surge? Porque quando eu ligo a lâmpada, a primeira coisa que vai surgir será o campo elétrico, tá? Então tá, agora eu tenho aqui um condutor, tá? A gente sabe que tem elétrons livres ali, tá? E eu quero saber como é que eu calculo essa corrente, então. Tá, então o que eu vou analisar? Eu vou pegar esse ponto aqui, tá? Vou pegar um reloginho aqui. E vamos dizer que a gente está contando quantos elétrons. Eu liguei o relógio. Tá. Cronometrei lá. 1 minuto. E daí eu fico contando. Quantos elétrons vão passar por essa barreira aqui? Então tá. E daí? Tu foi lá e contou. Sei lá. Deu tantos cargas elétricas atravessaram aqui, certo? E a gente sabe o tempo que tu ficou cronometrando. Então, o que a gente faz? A gente definiu, então, a definição é, se a gente souber a quantidade de cargas e a gente souber o tempo, a razão entre o número de cargas que atravessam em um determinado tempo, a gente chama de corrente, tá? A gente definiu que isso é corrente elétrica. Certo? E nós podemos reescrever esse cara aqui, né? Se nós passarmos esse ΔT para lá, nós teremos o quê? Que a minha carga é a corrente vezes ΔT. Que é o famoso kit, que você já deve ter visto alguma vez falar. É o kit. Se eu tenho a minha corrente e eu tenho o tempo, eu consigo saber a carga que atravessa lá. Certo, gente? Beleza? Então tá. E qual é a unidade? A unidade. Qual a unidade de carga? Quando a gente falou lá no eletrostático, o que era? Coulomb. Tá, e a unidade de tempo é o quê? Segundos. Tá, e para nós não ficarmos sempre falando, coulombs por segundo, a gente define ela, então a gente pode dizer também que é uma outra unidade correspondente, é o ampere.
Então, que é o mais usual, né? Então, a unidade de corrente é o ampere, que é equivalente, então, coulombs por segundo. Beleza? Então tá, vamos analisar então aqui alguns gráficos então, só para nós. Então, gráfico de corrente, tá? Nós podemos ter qualquer tipo, mas se dado um gráfico da corrente com o tempo, né, a gente sabe que o produto da corrente com o tempo é a carga. Ou seja, se nós tivermos então um gráfico da corrente com o tempo, se nós calcularmos então a área, esta área que está abaixo do gráfico, a minha área ela vai ser numericamente igual à minha carga. Aí, se eu sei a minha carga, nós podemos calcular qual é o número de elétrons. Por quê? Se eu souber a carga e eu sei a carga elementar, eu consigo calcular o número de elétrons que passou naquele fio ali, se eu souber o gráfico. Certo? E outros gráficos então, tá? Estes dois gráficos, perceba que este gráfico aqui em específico é muito parecido com esse daqui, né? Mas tomem cuidado, porque estes dois gráficos aqui, eles são de corrente constante. Esse daqui é o corrente constante. Tá? Esse daqui é uma corrente contínua, no caso. Esse aqui é corrente contínua constante. Esse daqui é corrente contínua pulsante. Então, estes dois aqui são correntes contínuas. Esse daqui é constante, que é uma constante, e esse daqui é pulsante, ele está pulsando. Agora, esse aqui de baixo, ele vai ser uma corrente alternada. Ela é alternada porque ora ela é positiva, ora ela é negativa. Então, por isso que ela fica alternando. Ora, aqui, ela é sempre positiva. Então, a gente diz que ela é contínua. No caso, poderia ser negativo também. Mas a grande questão é que ela é sempre, ou ela é sempre positiva, né? Ou ela poderia ser sempre negativa. Então, ela é sempre uma posição única. Aqui, ora ela é positiva, ora ela é negativa. Então, por isso que ela é alternada. E essa daqui, como ela está sempre no mesmo lado do eixo, então ela vai ser pulsante. Certo, gente? Então, corrente seria isso. Então, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscreva. Tá, pessoal? Então, era isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.